Desde os primórdios dos tempos, o homem se sente atraído e aterrorizado pelas sombras. Elas se escondem nos limites da nossa visão, dançam à luz tremeluzente das velas. Mas e se essas sombras forem mais do que apenas a ausência de luz? E se elas possuírem vida própria? Todos nós já experimentamos aquele momento fugaz em que uma sombra parece se mover sozinha. Isso nos faz questionar tudo o que pensávamos que sabíamos. Culturas antigas ao redor do mundo sussurravam sobre seres das sombras, à espreita, além da nossa percepção. Essas entidades são frequentemente descritas como trapaceiros, demônios ou guardiões do submundo. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos contos arrepiantes daqueles que encontraram essas entidades enigmáticas. Inúmeras histórias ao redor do mundo descrevem encontros com figuras sombrias. Essas entidades geralmente aparecem como formas humanoides, desprovidas de características distintas. Elas se movem com uma fluidez sinistra, desafiando as leis da física. Um dos aspectos mais perturbadores desses encontros é a sensação de estar sendo observado. As testemunhas frequentemente relatam uma sensação de pavor e inquietação. É como se a figura sombria estivesse ciente de sua presença, estudando-as da escuridão. Um exemplo arrepiante de tal encontro é a história do Homem do Chapéu. Descrito como uma figura alta e sombria usando um chapéu de abas largas, o Homem do Chapéu foi avistado por pessoas de todas as esferas da vida. As testemunhas relatam sentir-se paralisadas de medo em sua presença, incapazes de se mover ou falar. Outro fenômeno assustador são as crianças de olhos negros. Essas entidades aparecem como crianças pequenas, frequentemente vistas em portas ou na beira da estrada. Sua característica mais perturbadora são seus olhos, que são completamente negros, sem íris ou pupila. Embora esses encontros sejam sem dúvida aterrorizantes, cientistas e céticos oferecem explicações alternativas. Uma dessas explicações é a paralisia do sono, uma condição que ocorre quando o cérebro acorda do sono REM, enquanto o corpo permanece paralisado. Durante a paralisia do sono, os indivíduos podem experimentar alucinações, incluindo a sensação de uma presença no quarto. Outra possível explicação é a pareidolia, a tendência do cérebro humano de perceber padrões significativos em estímulos aleatórios ou vagos. Isso explica por que as pessoas frequentemente veem rostos em nuvens ou ouvem vozes em ruído branco. No caso de figuras sombrias, a pareidolia pode fazer com que os indivíduos interpretem erroneamente as sombras como formas humanoides. Além disso, o infrassom, um som de baixa frequência, é conhecido por causar sensações de desconforto, ansiedade e até alucinações. Embora essas explicações científicas possam justificar alguns encontros, elas não conseguem abordar o grande volume e a consistência dessas experiências em diferentes culturas e ao longo da história. O conceito de sombras como entidades com sua própria sensibilidade não é novo. Ao longo da história, culturas ao redor do mundo incorporaram sombras em sua mitologia e folclore. Na mitologia egípcia antiga, a sombra era considerada uma parte separada da alma, representando os impulsos mais obscuros de uma pessoa. Os egípcios acreditavam que após a morte, a sombra de uma pessoa seria pesada contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Na mitologia grega, o reino das sombras era governado por Hades, o deus do submundo. As culturas indígenas americanas também têm uma rica história de seres das sombras. Os Cherokee, por exemplo,
acreditam na existência do Ravenmocker, uma criatura sombria que rouba as almas dos moribundos. A tribo Lakota conta histórias do Rei Oca, um palhaço sagrado que incorpora o poder das sombras e desafia as normas sociais. Além da mitologia, muitas culturas mantêm crenças e superstições específicas em torno das sombras. Essas crenças frequentemente refletem o medo e o mistério associados ao desconhecido. Em algumas culturas, é considerado azar pisar na sombra de alguém, pois acredita-se que isso traz infortúnio ou até mesmo doenças. Essa superstição pode derivar da ideia de que a sombra é uma extensão da alma. Outras culturas acreditam que as sombras podem ser usadas para adivinhação ou para se comunicar com o mundo espiritual. Essas crenças e superstições, transmitidas através de gerações, demonstram o poder duradouro que as sombras exercem sobre a psique humana. Elas nos lembram que ainda existem muitos mistérios em torno da natureza das sombras e seu lugar em nosso mundo. Algumas teorias propõem que as sombras são mais do que apenas fenômenos físicos. Elas podem ser portais para outras dimensões ou reinos. Esse conceito se alinha com a ideia de que nosso universo é apenas um entre muitos, coexistindo em um multiverso vasto e interconectado. Os defensores dessa teoria sugerem que as sombras, sendo áreas de luz e energia diminuídas, podem ser pontos fracos no tecido do espaço-tempo. Esses pontos fracos poderiam permitir que entidades de outras dimensões cruzassem brevemente para o nosso mundo, manifestando-se como figuras sombrias. Poderiam ser viajantes interdimensionais, passando por nossa realidade a caminho de outra. Embora essa teoria permaneça especulativa, ela oferece um vislumbre tentador das possibilidades que estão além da nossa compreensão atual do universo. E se essas sombras não forem apenas portais ou projeções, mas seres sencientes por si mesmas? Imagine um mundo existindo ao lado do nosso, um reino das sombras habitado por criaturas feitas de escuridão e energia. Esses seres podem possuir suas próprias motivações, desejos e talvez até uma sociedade oculta da nossa vista. Será que esses seres das sombras poderiam estar nos observando, nos estudando da escuridão? Eles são atraídos para o nosso mundo por curiosidade ou talvez algo mais sinistro. Alguns acreditam que esses seres das sombras podem se alimentar do nosso medo, extraindo energia dos nossos estados emocionais. Sua existência desafia nossa compreensão da própria vida, forçando-nos a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. O mistério das sombras continua a nos cativar e aterrorizar. Serão elas simplesmente truques de luz, frutos da nossa imaginação ou algo mais profundo? As histórias, mitos e experiências pessoais compartilhadas ao longo da história sugerem que ainda há muito que não entendemos sobre a natureza das sombras. Seja você crente no sobrenatural ou adepto de explicações científicas, não há como negar o poder que as sombras exercem sobre nossa psique coletiva. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do universo, talvez um dia possamos desvendar os segredos das sombras e finalmente compreender a verdadeira natureza dessas entidades enigmáticas.